Saudações alviverdes a todos, eu sou o Conrado Cacassi e hoje estaríamos fazendo um react da coletiva do professor Abel Ferreira após o empate de ontem à noite no Morumbi entre São Paulo e Palmeiras. Os times empataram em campo por 1-1, mas o Palmeiras foi impedido pelo São Paulo de montar a coletiva do professor Abel. Isso foi uma atitude premeditada do São Paulo, que soltou uma nota oficial via rede social, via Twitter, ou X, né? Dizendo que não, disponibilizamos a zona mista. Vou ler aqui o que eles falaram, tá? O São Paulo Futebol Clube esclarece que, por reciprocidade, disponibilizou a zona mista do Morumbi para a realização das entrevistas da Sociedade Esportiva Palmeiras. A utilização ou não do espaço fica a cargo do clube visitante. Mais ou menos, né? Porque o que eles fizeram foi uma pequena armadilha. Eles disponibilizaram a sala habitual, o Palmeiras montou toda a estrutura ali, e aí na hora de usar depois do jogo, eles falaram assim, não, aqui vocês não vão usar, vocês vão usar ali a zona mista. E aí, por uma questão de logística, por uma questão de, né, até montar tudo de novo, leva tempo, o Palmeiras falou assim, não, então não vamos fazer. Vale ressaltar que, volta São Paulo, vale ressaltar que na última partida disputada no Allianz Parque, o São Paulo precisou realizar a entrevista coletiva em um pequeno espaço anexo à zona mista do estádio, local de passagem de muitas pessoas que dava acesso ao vestiário dos gandulas. Nossa, dava acesso ao vestiário dos gandulas, sem direito a fixar adequadamente o backdrop com os patrocinadores. Não sei se foi bem isso, não. Tá? Mas mesmo que tenha sido, aqui você já vê o preconceito do time, né? Um local que dá acesso ao vestiário dos gandulas. São Paulo deve ser aquele clube que tem o elevador social e o elevador de serviço e não mistura mesmo, né? Deve ser assim, pelo que a gente vê por aqui. Os jornalistas, inclusive, ficaram sentados no chão e sem o sistema de som ideal para a realização do trabalho de todos os envolvidos. Isso daí está acontecendo com a gente também, em todos os jogos. Não sentado, mas condições de trabalho precárias. Isso tem muito a ver com a W Torre, né? Não com o Palmeiras. Não com os tratamentos institucionais que um clube deve dar a outro. Eu não sei exatamente se foi exatamente assim que aconteceu esse episódio contra o São Paulo, mas me parece claro que isso é só uma desculpa. Tá? Eles estão usando esse suposto episódio e estão aumentando esse suposto episódio porque eles estão muito pistola com o Abel. Tá? Vamos ver o que o Palmeiras respondeu? O Palmeiras respondeu: fomos informados pelo São Paulo somente após o jogo de domingo que não haveria sala para a realização da entrevista do técnico Abel Ferreira. O backdrop com os patrocinadores do clube já estava, inclusive, instalado na sala de coletivos do Morumbi, que é o usual. Como o mandante não nos ofereceu nenhuma alternativa, nem mesmo a área da zona mista, então aí já tem uma diferença aí de narrativas. Então o São Paulo disse que disponibilizou a zona mista, o Palmeiras disse que não disponibilizou a zona mista, nem a zona mista foi disponibilizada. A coletiva do treinador teve que ser cancelada. O argumento usado pelo São Paulo, de reciprocidade, entre aspas, não condiz com a verdade, já que o Palmeiras, quando mandante, sempre oferece um espaço para a entrevista do treinador adversário. Então aí cai a narrativa do São Paulo de que foi dado reciprocidade. O Palmeiras pode até ter oferecido um espaço que é perto da entrada do vestiário dos gandulas, mas ofereceu. E o Palmeiras fala assim, o São Paulo não ofereceu nada pra gente. E o São Paulo fala assim, não, oferecemos a zona mista. Não sei se é verdade. Então só quem estava lá pode dizer se é verdade ou não. Relatamos o ato de hostilidade à Federação Paulista de Futebol e esperamos que providências sejam tomadas. Muito bem. Cabe lembrar aqui que o nosso repórter, o João Kerr, estava lá no Morumbi e ele colheu um depoimento de uma pessoa da comissão técnica do Palmeiras que não quis se identificar. Abre aspas. Não fomos bem recebidos. Fomos proibidos de dar coletiva,
nossos treinadores foram hostilizados pelo presidente do mandante, fomos provocados antes e depois do jogo. Não nos sentimos seguros em usar a zona mista, repleta de gente do São Paulo. Então, não nos sentimos seguros, fomos hostilizados. Então, eles criaram ali um clima de guerra, num jogo de Paulista. E aí eu vou explicar para vocês por que eles estão tão ressentidos. E aí é principalmente com o Abel. Tá? Então, vamos voltar aqui à cronologia. No dia 27 de janeiro do ano passado, teve uma partida pelo Paulista também, jogo de fase de classificação. Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, foi 0-0. E eu me lembro de ter visto o Rogério Ceni dando coletiva num espaço diferente do usual. É verdade. Na zona mista. Não sei a razão disso, mas achei estranho. Mas repito, foi dado um espaço e não havia hostilidade alguma. De onde vem essa hostilidade? Vamos lá. São Paulo ficou muito bravo, né? Depois disso. Teve um jogo no dia 11 de junho, pelo Brasileiro, que foi 2-0 para o Palmeiras no Morumbi. Então, como o Palmeiras ganhou, eles decidiram deixar o Abel falar, até porque o Palmeiras ganhou o jogo. Então, se eles fizessem isso, seria aquela coisa de mal perdedor, né? Então, eles seguraram a onda. Aí teve mais um jogo no Morumbi na Copa do Brasil. 1-0 para o São Paulo. São Paulo ganhou. Só que aí tinha o jogo da volta uma semana depois no Allianz Parque. Então eles também seguraram a hostilidade. Mas você vê que eles estavam, né, todo bravinhos. E no Allianz Parque eles eliminaram o Palmeiras. O Palmeiras jogou mal, o Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo no Allianz Parque. No dia 13 de julho. No dia 16 de julho, e vamos lembrar que nesse período o Abel estava em greve de silêncio. Sei lá qual é o melhor termo para usar. O Abel não estava dando entrevista. Ele voltou a dar entrevista depois de muito tempo, no dia 16 de julho, 3 dias depois da eliminação na Copa do Brasil, lá no Beira-Rio, no jogo contra o Inter. E lá no Beira-Rio, no jogo contra o Inter, é que ele deu a seguinte coletiva. Aqui eu quero que vocês prestem bem atenção nesse trecho aqui. O São Paulo, e a mim não me custa nada, e isso é que eu fico às vezes danado, que querem arranjar desculpas onde elas não existem. É muito fácil, é dar os parabéns ao São Paulo. Dar os parabéns, São Paulo, vocês nestes 2 jogos foram melhores. Não sei quantos títulos eles ganharam nos últimos ano e meio, ou 2, ou 3, não sei quantos títulos eles ganharam. Mas nestas 2 eliminatórias, São Paulo foi melhor. Dar os parabéns ao nosso adversário e ponto. Vamos lembrar que nesse momento o São Paulo não tinha ganho a Copa do Brasil ainda e não tinha, obviamente, ganho a Supercopa. Então, nesse recorte do Abel, o São Paulo tinha ganho um Campeonato Paulista em 21. E antes disso, o último título de São Paulo tinha sido 10 anos antes. Aquele título mandrake ali da Copa Conmebol em cima do Tigre da Argentina. Foram com revólver no vestiário. Esse tipo de coisa que esse clube faz. Então o Abel deu essa cutucada. Isso machucou o São Paulo por dentro de um jeito extraordinário. Então foi isso que fez com que o São Paulo realmente tomasse essas vingancinhas ontem. Vamos lembrar que quando acabou o jogo, o São Paulo colocou mensagem no placar eletrônico, dizendo que é pai, respeita teu pai, dizendo que é pai do Palmeiras. Palmeiras que enfiou 3-0 neles em 2022, 4-0 em 21, 3-0 em 21, 4-0 em 22, 5-0 em 23. Tudo em caminho de título, né? Eu não sei que tipo de filho é esse, né? Mas tudo bem. Mas essa entrevista do Abel deixou eles muito pistolas. Muito, muito pistola. Vejam que isso é Beira-Rio, tá? Isso é dia 16 de julho. Vejam que a mesa é vermelha. É a entrevista pós-jogo, 16 de julho, 3 dias depois que o São Paulo eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Então aí o São Paulo ficou muito bravo. Ah, não, porque eu vou me vingar.
Só que daí, o próximo confronto foi no dia 25 de outubro, foi 5-0 no Allianz Parque. 5-0, quietinho, ficaram quietinhos. O confronto seguinte foi na Supercopa, lá em Belo Horizonte, onde eles não têm controle de nada, e eles ganharam, inclusive, quer dizer, não fazia o menor sentido eles interromperem comemoração para fazer picuinha, então eles ficaram na deles. E aí deixaram para fazer a vingancinha ontem. Olha quanto tempo eles ficaram remoendo isso. Mas vamos supor que fosse por reciprocidade mesmo. Então por que não fizeram antes? Por que não fizeram logo depois, né? Que o Rogério Ceni concedeu aquela coletiva. Depois do Rogério Ceni já passou o Dorival Júnior, já sabe? Não faz o menor sentido. Aí eles estão falando que foi no último jogo. Realmente não tenho essa lembrança de que no último jogo aconteceu qualquer tipo de hostilidade do Palmeiras em relação ao São Paulo. E na pior das hipóteses, o São Paulo deveria ter a altivez de falar assim, olha, Palmeiras, assim que é o certo. É você dar uma sala decente para a gente usar. Isso envergonharia o Palmeiras, isso envergonharia a W Torre. Isso é atitude de time grande. Né? Mas o problema do São Paulo não é nada disso. O problema do São Paulo é essa entrevista que o Abel deu. Então eles ficaram magoadinhos, ficaram machucadinhos por dentro. Né? É típico desse clube, desse clubeco que faliu na década de 30 e teve que ser salvo por uma série de amistosos, né? Inclusive o famoso jogo das barricas. Senão eles nem existiriam se não fosse Palmeiras e Corinthians fazerem um amistoso ali para arrecadar dinheiro para eles. É esse clube que a nossa presidente está ficando amiguinha. Olha aí, olha que bonitinho. Não é assim que se trata esse clube, presidente. Não é assim que se trata esse clube. Então, vamos voltar aqui ao depoimento colhido pelo Verdazo a um membro da comissão técnica do Palmeiras. Não fomos bem recebidos, fomos proibidos de dar coletiva. Nossos treinadores foram hostilizados pelo presidente do mandante. Fomos provocados antes e depois do jogo. Não nos sentimos seguros em usar a zona mista repleta de gente do São Paulo. Então, é isso. É isso aí que aconteceu ontem. É por isso que a gente não tem coletiva hoje. São Paulo está magoadinho com o Abel, que ficou falando quantos títulos ganharam. Né? A provocação de futebol. E aí o São Paulo foi lá e ganhou 2 títulos, e é isso aí. Sabe? Mas é um clubeco, é um clubinho. Pessoas desse nível. Esse Júlio Casares é uma pessoa desse nível. De ficar hostilizando o treinador do adversário. Então, presidente Leila Pereira, preste muita atenção com quem vai fazer amizades. Porque nós que somos palmeirenses de verdade, nós sabemos que a gente não faz amizade com o São Paulo. A gente, no máximo, estabelece uma cordialidade, porque a gente vive se trombando por aí. Eles vêm aqui, a gente vai lá e tem que ter um mínimo de cordialidade, coisa que o São Paulo nem isso faz. Tá? Então não tem que ficar de abracinho com o presidente do São Paulo, não tem que ficar de amizadezinha com o presidente do São Paulo e com ninguém do São Paulo, com ninguém desse clube. Tá? Vamos nos esbarrar de novo, que provavelmente as finais do Campeonato Paulista vão ser Palmeiras e São Paulo. Vamos ver como será o tratamento de parte a parte depois desses episódios lamentáveis protagonizados pela diretoria do Clube do Jardim Leonor. Infelizmente é assim que a gente faz o nosso react de hoje. A gente espera que no próximo jogo entre Palmeiras e São Paulo aconteça de fato uma coletiva, né? Tanto lá no Morumbi, no Allianz Parque vai acontecer com certeza, mas a gente espera que lá no Morumbi haja condições para que a coletiva do professor Abel aconteça. Muito obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Um grande abraço. Saudações ao Viverdes.